Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, estejam convosco. E unidos no amor de Cristo, também àqueles que nos acompanham pela televisão, estamos ainda dentro deste grande dia de Natal. O dia de Natal tem a sua oitava até o dia 1, como se fosse um único dia. E é ainda o mistério do nascimento de Jesus que nós celebramos. E hoje com uma atenção muito viva a esta realidade familiar onde Jesus quis nascer e entrar no mundo e assim dar-nos testemunho da sua própria identidade de comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Por isso, a festa da Sagrada Família que hoje acontece serve também de pano de fundo para a meditação dos mistérios da fé que hoje celebramos. E para melhor podermos participar nestas graças que o céu nos dá, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amado. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Senhor Pai Santo, que na Sagrada Família nos destes um modelo de vida, concedei que, imitando as suas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa para gozarmos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Samuel. Naqueles dias, Ana concebeu e, passado o tempo, deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana não foi, mas disse ao marido: Só irei quando o menino estiver desmamado. Então o levarei para o apresentar ao Senhor, e lá ficará para sempre. Depois de o ter desmamado, tomou-o consigo e, levando um novilho de 3 anos, 3 medidas de farinha e um odre de vinho, conduziu-o à casa do Senhor em Silo. O menino era muito pequeno. Imolaram o touro e apresentaram o menino a Eli. Ana disse-lhe: Ouve, meu senhor, por tua vida eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem orei. O Senhor ouviu a minha súplica, por isso também eu o ofereço, para que seja consagrado ao Senhor todos os dias da sua vida. E adoraram o Senhor. Palavra do Senhor. Seus caminhos.
De Sião te abençoe o Senhor. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Felizes os que esperam no Senhor e seguem os seus caminhos. Felizes os que esperam no Senhor. Leitura da primeira Epístola de São João. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar filhos de Deus. E somos-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Caríssimos, se o coração não nos acusa, tenhamos confiança em Deus e receberemos dele tudo o que lhe pedirmos, porque cumprimos todos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. É este o seu mandamento: acreditar em nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros como Ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que permanece em nós pelo Espírito que nos concedeu. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá como era costume nessa festa. Quando eles regressavam,
passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Porque me procuráveis. Não sabias que devia estar na casa de meu pai? Eles não entenderam estas palavras. E para nós pode ser um bocadinho estranho não entendermos nós porque é que eles não entenderam estas palavras. Não sabia a Virgem Maria e o próprio São José a origem divina do seu filho, de Jesus. Porque é a estranheza. De facto, não era estranheza que Jesus fosse filho de Deus. Ainda não tinham compreendido o alcance e as consequências para a própria relação de Jesus consigo, todo o alcance e todas as consequências dele ser filho de Deus. Que ser filho de Deus não é apenas um ato jurídico, nem um ato original, mas é uma realidade performativa, ou seja, transforma cotidianamente toda a nossa identidade e todas as nossas relações. Foi assim com Jesus, porque ele era o Filho único por natureza. E depois a Virgem Maria, meditando no coração as palavras e os acontecimentos, foi aprendendo a tirar as consequências disso. Em primeiro lugar, para a sua relação com Jesus, mas mais tarde, na hora da cruz, perceberá também as consequências desta relação de Jesus com o Pai, também para a humanidade inteira. Também nós, toda a humanidade, nos tornamos filhos de Deus. E as consequências da relação, deixai-me dizer assim, familiar entre o Verbo de Deus, o Filho, com o Pai no Espírito Santo, recairão, por graça, por dom, recairão sobre todos os seres humanos, toda a humanidade e também todas as nossas relações. E por isso somos convidados a olhar para a Sagrada Família, não apenas de uma forma romântica, que beleza que é aquela família perfeita em todas as suas relações, mas também como sinal e como convocação realista
para aquilo que devem ser as nossas relações transformadas em Deus. Porque é isso que o Filho de Deus, numa família humana, veio oferecer. Ele, que era Filho de Deus, quis entrar no mundo numa casa paterna. Assim o anjo pediu a José que desse a Jesus uma casa paterna, uma família paterna. Porquê? Porque esta dimensão familiar ajuda-nos a entender o profundo alcance da nossa identidade, do nosso princípio e do nosso horizonte. Vimos de Deus e para Deus voltamos. Ele que é família. Uma família em relação, uma comunidade de relações, uma comunidade entre pessoas. É a própria identidade do nosso Deus uno e trino. E em Jesus Cristo, traduzida na forma humana, aquilo que é a relação interpessoal, somos convidados a descobrir que a família humana não é apenas o lugar dos afetos, mas é o lugar onde os afetos encontram o seu significado profundo, encontram o seu horizonte, podem ser continuamente renovados, elevados, até se tornarem realmente lugar da nossa divinização, da nossa transformação pela graça divina ao jeito de Jesus Cristo. É isso que a segunda leitura nos apontava. Vede que admirável amor o Pai nos consagrou ao tornarmos-nos filhos de Deus, e já somos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar no fim dos tempos, seremos semelhantes a Ele porque o veremos tal como Ele é. Então esta filiação e depois todos os outros laços que acontecem à volta da filiação, recordemos que a filiação é o laço universal, todos nascemos filhos de alguém. Podemos vir ou não a ser esposo e esposa, podemos vir ou não a ser pai ou mãe, podemos vir ou não a ter outros laços familiares, mas todos nascemos como filhos. E é a partir do aprofundamento desta dimensão filial, com a sua origem, a sua fonte, a sua meta em Deus, que podemos ir configurando a nossa humanidade, adensando a nossa humanidade, elevando a nossa humanidade, para que o Senhor nos faça mergulhar na sua morada, na sua casa. E hoje os textos fazem este jogo entre a família e a casa. A casa de Elcaná, que se vai ao templo prestar sacrifício, mas a sua esposa Ana não segue com a casa de Elcaná, porque irá depois entregar o seu filho Samuel à casa de Deus. O próprio Salmo, no texto que tinha sido escolhido hoje para o ano C, falaria de felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, e toda a nossa existência como uma peregrinação da casa humana para a casa de Deus. E vemos como Jesus Cristo, tendo recebido uma casa paterna em José, nos ensina que veio para se ocupar das coisas do Pai na casa do Pai e fazer da humanidade uma nova realidade que caminha para a casa do Pai. E termino. E quando assim é, nós próprios nos descobrimos, por graça de Deus, também habitação de Deus. Nós também nos tornamos casa onde Deus habita. Pelo Espírito Santo que nos foi dado, se permanecemos em Deus, conservando os seus mandamentos, Deus permanece em nós. E há aqui um mistério de as relações humanas e a família humana nos tornarem também relações em Deus e relações onde Deus habita e transforma. Que desafios isto faz à forma de vivermos no concreto a nossa família, de entendermos o que são as famílias e o que é a família, de propormos à sociedade uma redescoberta do que é a família, não como uma construção a partir do indivíduo, mas como uma revelação para o próprio indivíduo. A família é o lugar onde o indivíduo se reconhece, se descobre, se alarga e vai para além dos seus afetos, dando aos afetos um sentido profundamente humano, um sentido alargado, com raiz, com horizonte, com o aqui e com o definitivo. Que este seja o horizonte da família divina,
e a família de Nazaré para as nossas próprias famílias, aquelas a que pertencemos, aquelas onde entramos por nascimento, aquela onde entramos por casamento e que por isso prolongamos, configurando com as nossas próprias especificidades, mas não inventando a partir de nós. A família é o lugar onde entramos, entrar, mergulhar e descobrir-se e ser transformado por essa entrada. Este é o horizonte mais profundo. A família não é um projeto meu. A família é uma revelação onde todos crescemos, até podermos descobrirmos o modo também de fazer de toda a humanidade uma só família. De toda a humanidade uma só família, nos respeitos pelas diferenças culturais e religiosas, mas uma só família, onde Deus habita e que Deus congrega para conduzir à casa, à sua própria casa, à casa divina. Que seja assim e que isto nos desafie, com os horizontes de misericórdia, com os horizontes da ternura e da luz do presépio, com os horizontes da vida elevada que Jesus Cristo vem oferecer, que isto nos desafie e nos convoque aos caminhos da família e das famílias nos tempos de hoje. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria dos homens. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E hoje, no dia da festa da Sagrada Família, convidamos os esposos a renovarem o seu compromisso matrimonial. Tendes a folha que vos ajudará depois, no momento próprio, a formular essas palavras de renovação, e todos aqueles lá em casa que nos acompanham podem unir-se também com a sua oração e com a sua adesão de vontade ao gesto que aqui vamos realizar. Caros casais, ocorrendo a festa da Sagrada Família, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que assumistes no dia do vosso casamento, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Em silêncio, rezemos. Agora, no próprio lugar, todos os esposos, homens, rezam juntos. Bendito sejais, que me concedestes a graça. E agora as esposas, também juntas e em voz alta. Bendito sejais, Senhor, que me concedeste a graça de receber por meu esposo. E agora todos juntos, esposos e esposas. Bendito sejais, Senhor, porque nos assististe com a
vossa graça nos momentos felizes e nos momentos difíceis da nossa vida. Ajudai-nos, nós vos pedimos, a conservar realmente o amor recíproco, para que sejamos testemunhas fiéis da aliança que contraíste com os homens. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuando agora com a nossa oração universal, na festa da família de Nazaré, invoquemos a Deus nosso Pai, pedindo-lhe que proteja e ilumine todas as famílias do mundo, cantando com alegria. Para que a Santa Igreja, nossa Mãe, apresente o rosto de uma verdadeira família, onde se saiba amar, perdoar e acolher. Oremos ao Senhor. Para que em todas as famílias do nosso tempo cresça o gosto e a procura da verdade e haja fome e sede do Deus vivo. Oremos ao Senhor. Para que as famílias cristãs de toda a terra façam da celebração da Páscoa, como no lar de Nazaré, a grande festa de todos os seus membros. Oremos ao Senhor. Para que os pais cristãos e os seus filhos façam de suas famílias lares de paz e verdadeiras igrejas domésticas. Oremos ao Senhor. Para que as famílias de Lisboa acolham o desafio do Sínodo Diocesano e reflitam os desafios à família contemporânea. Oremos ao Senhor. Para que os nossos irmãos, que Deus já chamou a si e que acreditaram no nome do seu Filho, dele recebam tudo quanto desejaram. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, que em Jesus, Maria e José nos destes uma imagem viva da vossa eterna comunhão de amor, enchei de graça e sabedoria todas as famílias do mundo. Por Cristo, Senhor nosso.
Oremos. Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de reconciliação e humildemente vos suplicamos que, pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e de São José, se confirmem as nossas famílias na vossa paz e na vossa graça. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Por Ele resplandece hoje para os homens o mistério da encarnação redentora. A nossa fragilidade humana é assumida pelo Verbo. O homem mortal é elevado à dignidade imortal e, unido a vós em comunhão admirável, torna-se participante da vida eterna. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, e dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, os bispos, seus auxiliares e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Senhor. Nosso
Oremos. Pai de misericórdia, que nos alimentais neste divino sacramento, dai-nos a graça de imitar continuamente os exemplos da Sagrada Família, para que depois das provações desta vida vivamos na sua companhia por toda a eternidade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.